Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos com as nossas aulas da eletiva A Música Conta. Hoje eu vou falar de música. Na aula passada eu não falei de música, né? Na aula passada, que eu enviei para vocês, é importante assistir uma aula na sequência da outra, na sequência que eu mando para vocês, porque elas têm conexão uma com a outra, tá? Na aula que eu mandei a última aula que eu mandei para vocês, eu tratei sobre a diferença entre democracia e ditadura, aspectos históricos da democracia e das ditaduras, de forma mais geral, assim, né? Porque nós vamos estudar, então, como que a música conta, lembrando que o assunto da nossa aula não é só a história da música, é como que a música conta as mudanças dos direitos da população brasileira, beleza? E um período em que os direitos da população sofreram intensas transformações foi durante a ditadura que foi implantada em 1964 no Brasil. Então, vai ser essa história que eu vou contar para vocês. Só que antes de chegar na ditadura em si, no golpe de Estado que implantou essa ditadura em 1964, eu vou falar para vocês sobre o contexto da época do golpe, da década de 50 e 60, o que estava acontecendo, porque para você entender de forma ampla o golpe de Estado e a ditadura de 1964, é legal entender algumas coisas do contexto da década de 50 e 60. Nessa aula, nós vamos falar especificamente de um contexto mais global e não do Brasil. E do ponto de vista da música, vamos falar um pouco sobre a história do rock, que foi o gênero musical de maior destaque nesse período mundial, né? Maior destaque mundial. Então, basicamente o nosso assunto dessa aula de hoje é o mundo após a Segunda Guerra Mundial, antecedentes do golpe de Estado de 1964. Beleza, galera? Vamos lá? Começando nossa conversa, a Segunda Guerra Mundial, ela acabou em 1945. Essa foto que eu coloquei para vocês é a foto do momento em que é uma foto muito importante, muito comum de ver por aí quando se fala de Segunda Guerra Mundial, porque é o momento em que soldados do Exército Vermelho soviético tomaram a cidade de Berlim. Os tanques de guerra lá embaixo são do Exército Soviético. Essa é uma parte da cidade de Berlim. E especificamente esse é o momento em que soldados do Exército Vermelho colocam a bandeira da União Soviética no local onde antes estava a bandeira nazista. Esse prédio aí que esse soldado está aí em cima é o prédio da sede do governo da Alemanha, na época a Alemanha nazista, que agora, nesse momento, essa foto representa o fim da Alemanha nazista. É importante saber que quem conquistou Berlim foi a União Soviética, né? Primeiro, quem venceu a maior parte do exército nazista foi o exército soviético, né? O exército vermelho comunista da União Soviética. Muito bem. Só que isso vai gerar um contexto mundial, uma situação mundial, em que você vai ter, de um lado, a União Soviética como um país muito poderoso, muito influente, e do outro, os Estados Unidos. Vocês já estudaram isso, com certeza. É o contexto mundial da Guerra Fria, né? Da Guerra Fria. A Guerra Fria que pode ser definida como uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem consegue influenciar mais os outros países do mundo. Beleza? A gente tem nessa caricatura o urso soviético. O urso era um símbolo da União Soviética, da Rússia, né, principalmente. A Rússia era um dos países que faziam parte da União Soviética, né? E o Tio Sam, que é um símbolo dos Estados Unidos, que foi muito utilizado durante as guerras para incentivar cidadãos norte-americanos, estadunidenses, a entrarem, a se alistarem na guerra, né? Então tem o Tio Sam e o urso jogando War.
né, demonstrando que, na verdade, a Guerra Fria foi, então, essa disputa entre esses dois países por áreas de influência. Quem influenciava mais no mundo? Os Estados Unidos, com o seu sistema político e econômico do capitalismo, ou a União Soviética, com o seu sistema político e econômico do socialismo. Beleza? Então, a situação mundial após a Segunda Guerra Mundial é de bipolarização. Sem entender isso e os significados disso, você não entende a ditadura militar que foi implantada no Brasil em 1964. Por isso que estamos voltando nesse momento. Beleza? Os Estados Unidos, eu vou falar especificamente, vou falar um pouco mais das políticas norte-americanas ou estadunidenses para conquistar influência no mundo, porque nós, o Brasil, ficou durante a Guerra Fria do lado do bloco capitalista, né? Então, por isso eu vou falar um pouco mais desse lado do bloco, né? Desse lado do mundo, o bloco capitalista. Os Estados Unidos, uma forma de disputar influência ou de conseguir que os países do mundo se tornassem aliados do bloco capitalista, foi dar dinheiro para a galera após a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial teve uma participação importante dos soldados estadunidenses, mas na verdade a guerra não aconteceu nos Estados Unidos, né? A guerra aconteceu sobretudo na Europa, principalmente na Europa e na Ásia, né? Um pouco na África também, mas a maior parte foi na Europa e na Ásia. Então, os países europeus e os países asiáticos ficaram destruídos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos, como forma de conquistar o apoio desses países, desenvolveu aí dois grandes planos econômicos, que foram o Plano Marshall para a Europa e o Plano Colombo para a Ásia. Tá? O plano são dois cartazes, isso que eu estou mostrando para vocês são dois cartazes desses planos. No lado direito da tela tem um cartaz do Plano Marshall, que destinava, como você vê, é um navio que seria a Europa, e cada vela desse navio seria a bandeira de um país europeu, né? Todos navegando rumo ao bloco capitalista, né? Então, esse é o Plano Marshall, que dava dinheiro dos Estados Unidos, dava não, emprestava a juros muito baixos, com possibilidade de pagamento a perder de vista, para os países europeus se reconstruírem depois da Segunda Guerra Mundial, mas se reconstruírem da forma como, né, para se tornar aliado dos Estados Unidos, certo? E o Plano Colombo, no lado esquerdo da sua tela, que fazia a mesma coisa com países da Ásia, né? Emprestava dinheiro a juros baixos para que esses países se reconstruíssem e se tornassem países do bloco capitalista, beleza? A União Soviética teve suas formas de fazer esse mesmo tipo ou semelhante, né? Mesmo semelhante, emprestar dinheiro, fazer acordos econômicos, né? O Comecon, mas como eu disse, eu vou falar mais do bloco capitalista aqui. E uma forma muito importante dos Estados Unidos influenciarem o mundo foi através da cultura de massas. Cultura de massas. Então vamos lá. Cultura de massa é um termo usado pelos cientistas sociais, pelos pensadores, pelos historiadores, filósofos, para designar a cultura que se desenvolveu no século XX, que estava baseada na disseminação através da televisão, do rádio, do cinema, ou seja, uma cultura que é, em grande parte, mercadoria. Ela é consumida pelas pessoas, ela é vendida como mercadoria, tá? E, inicialmente, o rádio e o cinema foram instrumentos importantes para a disseminação dessa cultura, que carregava também
a ideologia capitalista, a ideologia defendida pelos Estados Unidos, introjetando nas mentes das pessoas essa ideologia. Né? Só que na década de 50 e especialmente na década de 1960, a televisão vai ultrapassar o cinema e o rádio, não em todos os países do mundo, primeiro nos países mais ricos, porque a televisão era cara, né? No Brasil mesmo demora para a televisão ultrapassar o rádio como meio de informação mais importante, mas a televisão vai ser o grande destaque desse período pós-Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, né? E a televisão difundia essa cultura de massas. Por que cultura de massas? Porque ela é vendida para uma massa enorme da população de uma vez só. Né? Aquilo que passa na televisão é assistido por milhares ou milhões de pessoas de uma vez só. Né? E essa foto é uma foto de uma típica família norte-americana, é uma foto que saiu numa revista e ela representa bem a cultura de massas, transmitindo a ideologia do bloco capitalista. E assim, o que é ideologia? Né? É aquela forma de acreditar, de pensar o mundo e a vida de acordo com certos valores. Né? Geralmente, quem está com uma ideologia introjetada na sua cabeça nem percebe, acha que ideológico é só o outro, né? É só aquele de quem você discorda, de quem ele discorda, né? Ah, mas assim você está sendo ideológico, como se a pessoa que está falando não tivesse ideologia, né? Nesse sentido, entendendo ideologia como um conjunto de valores que ordenam a nossa compreensão de mundo, nossa compreensão de vida, é algo que todos temos, né? E vale perguntar como é a sua ideologia, né? E a televisão foi a grande difusora da ideologia capitalista e ela vai ser, junto com o rádio e o cinema, vou falar um pouco dessas coisas aí, muito importante para difundir a ideologia capitalista e fazer com que as pessoas se sintam capitalistas, mesmo sendo pobre e não tendo acesso aos benefícios do capitalismo, que são as mercadorias, né? Muito bem, vamos lá? Essa ideologia capitalista difundida pela cultura de massas, ela tem um nome, principalmente aquilo que foi difundido lá nos Estados Unidos e principalmente nos países mais ricos capitalistas, tá? É o American Way of Life, o modo de vida americano. Nesse caso, americano não diz respeito a toda a América, mas sim a América do Norte, né, os Estados Unidos. American Way of Life. Esse desenho era uma propaganda de revista da década de 50. Queria que vocês observassem e repare que ele difunde um certo modo de vida, uma certa ideologia. Essa ideologia, que eu estou chamando de American Way of Life, não sou eu que estou chamando, são historiadores, sociólogos que estudaram esse assunto. Como vocês podem notar, ela está em grande parte baseada no consumo, o consumo de mercadorias. Isso é o que embasa a ideologia capitalista. Você se sente livre porque você tem acesso a mercadorias. Vou contar uma história. Quando eu estava na 8ª série, eu tive aula sobre Guerra Fria com a professora Vanderly, grande professora, muito carinhosa, a professora Vanderly, ensinava geografia e estava dando aula sobre Guerra Fria. Guerra Fria, quando eu estava na 8ª série, isso é década de 90, né, galera? Isso é década de 90, não sei exatamente que é 97, 1997. A gente ainda vivia grande parte da Guerra Fria em 97. E eu lembro que a professora Vanderly, sem saber que ela estava reproduzindo a ideologia do American Way of Life, ela dizia: no bloco socialista as pessoas não são livres, porque elas vão no supermercado e ela não tem
nem uma quantidade de mercadorias para comprar, ela não é livre, ela tem que escolher aquilo que o governo diz que tem que comprar. Então ela quer escolher uma pasta de dente diferente, não tem, só tem aquela que o governo permite. Ou seja, para a ideologia capitalista, que a professora Vanderly estava reproduzindo sem saber que estava reproduzindo, liberdade é igual a consumir. A gente se torna seres livres e felizes quando consegue consumir mercadorias, o que é uma grande ilusão, né, galera? Vamos combinar. O mundo atual mostrou muito bem que o consumo de mercadorias e a produção de mercadorias desenfreada causa, na verdade, a destruição do planeta, né? Mas repare bem essa imagem que vocês estão vendo aí, como cada item tem uma marca registrada para que essa família feliz, que vai ser espelhada nas famílias que estão lendo a revista, se sintam felizes, se sintam livres por ter acesso a todos esses bens. Lembrando, galera, que os Estados Unidos, vou contar uma coisa para vocês, não é bem o assunto dessa aula, mas os Estados Unidos nunca foi um país de igualdade social. Sempre existiu muita desigualdade e muita pobreza nos Estados Unidos, não como no Brasil. O Brasil é um dos piores países em termos de desigualdade social, mas o sistema estadunidense é bastante diferente do sistema que os países europeus desenvolveram. Os países europeus desenvolveram outro sistema baseado muito mais na busca pela igualdade, que ficou conhecido como estado de bem-estar social. O Estado tentava garantir para a população a melhor condição de vida possível, igualdade, né? Através de programas públicos, políticas públicas para promover a igualdade social. Já os Estados Unidos já tem um sistema de governo que procurou não interferir tanto no modo de vida, na economia, através de políticas públicas, mas sim um sistema que dizia que a liberdade vem através do consumo de mercadorias. Esse é o American Way of Life. O American Way of Life também ele foi divulgado de muitas formas. Eu vou dar o exemplo do cinema. Tem aqui uma fotografia, um frame do filme Rock 4, em que o personagem principal, que foi representado, cujo ator era o Sylvester Stallone, ele luta na sua luta final contra um gigante soviético. E é lógico que aí o cinema vai construir da forma como o cinema de Hollywood sempre fez, né? O mundo é dividido entre o bom e o mal, né? Como se o mundo fosse assim, o mundo é dividido entre os do bem e os do mal. E aí no cinema sempre o do bem vai ser o norte-americano contra o do mal, que vai ser quem? O soviético, né? Repare que nessa foto o Rock Balboa está usando shorts, um shorts que é uma bandeira dos Estados Unidos, as listras vermelhas e brancas, com uma parte azul, contra o gigante soviético que usa um shorts que é uma bandeira da União Soviética. Olha só que interessante. E é lógico que o Rock vai apanhar bastante, até que no final ele vence, né? Porque nos filmes hollywoodianos quase sempre o bem vence o mal, né? Então é assim que o cinema vendia ou difundia a ideologia do American Way of Life. E para chegar no nosso assunto da música, a música também foi muito importante para difundir o modo de vida estadunidense, o modo de vida capitalista, principalmente através de um gênero musical que foi criado nos Estados Unidos na década de 50, de 1950 e poucos, né? Esse gênero musical foi o rock, né? O rock começou lá nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo, inclusive pelo bloco socialista. Não teve jeito, o rock, esse ritmo muito contagiante, esse gênero musical contagiante, que representava na década de 50 a juventude da época, representava a rebeldia dessa juventude. Eu queria contar um pouco sobre a história desse gênero musical para vocês.
O rock, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é um gênero musical que veio da cultura negra norte-americana. A cultura dos negros norte-americanos é que deu origem ao rock. Depois ele se espalha por toda a sociedade estadunidense, né? Mas o rock teve origem no blues, e o blues era uma música típica dos negros norte-americanos, especialmente do sul dos Estados Unidos. Só que o blues, por sua vez, teve a sua origem nas work songs. Work songs, galera, como diz o nome, são canções de trabalho, que eram músicas entoadas pelos negros escravizados, principalmente no sul dos Estados Unidos. Elas serviam, elas eram entoadas enquanto eles trabalhavam, e elas serviam para aliviar aquela rotina dura de trabalho, aquela rotina pesada, né? E também para marcar o ritmo do trabalho. Eu vou colocar para vocês escutarem aqui uma work song. E percebam que o ritmo é marcado pelo barulho das enxadas batendo no chão. Reparem bem. I'll be so glad when the sun goes down. When the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. When the sun goes down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I wanna lie down. I wanna lie down, baby. I wanna lie down. I ain't all. Muito bem, deu para reparar aí nas work songs. Bom, as work songs influenciaram a cultura dos negros norte-americanos. Com o tempo vão alterando essas músicas. Já após a abolição da escravidão, surge então o blues. O blues é outro gênero musical que deu origem ao rock. E eu tenho aqui o exemplo do Robert Johnson, que foi considerado na década de 1930, o maior guitarrista da época. As más línguas da época diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo para aprender a tocar guitarra do jeito que ele tocava. É claro que isso é uma lenda, porque na verdade ele tocava mal e um dia ele sumiu da cidade que ele morava e apareceu alguns anos depois tocando maravilhosamente. Eu vou botar o Robert Johnson para vocês escutarem, o blues, um dos ritmos que deu origem ao rock. Beleza, galera? Essa é uma gravação de 1936, né, do Robert Johnson tocando. E aí uma coisa que eu não sei, eu acho que pouca gente sabe, mas a country music, aquela música, vamos dizer assim, a música caipira dos Estados Unidos, junto com a música gospel, a música religiosa das igrejas protestantes, também foi uma influência muito importante para a criação do rock. Né? E uma coisa que pouca gente sabe é que uma das primeiras cantoras de rock, não só cantora, instrumentista que fez bastante sucesso no começo da década de 50, foi uma mulher que era cantora de música gospel, era cantora de igreja e que tocava guitarra maravilhosamente. E aí essa é considerada a mãe do rock. É a Sister porque ela era irmã de igreja, né? Sister Rosetta Tharpe. Eu vou botar aqui um vídeo para vocês assistirem, incrível ela tocando, um som super contagiante, reparem.
É isso aí, rapaziada. Essa é a Rosetta Tharpe, a mãe do rock. E assim, quem fez mais sucesso no início da década de 50, na verdade, foi outro cantor, musicista incrível, Little Richard, outro representante da música negra norte-americana, que fez muito sucesso com essa música que eu vou colocar para vocês ouvirem, chamada Tutti Frutti. Certo, esses são os primórdios do rock and roll, e aí tá o Little Richard cantando para vocês. E aí, na mesma época do Little Richard, um jovem do sul dos Estados Unidos, de Memphis, começou a gravar músicas representando essa rebeldia da juventude. Esse jovem se chamava Elvis Presley, ficou muito famoso e se tornou o rei do rock, né? Mas lembrando que, na verdade, o rock tem as suas raízes na música negra norte-americana. Porém, galera, a gente tem que lembrar que, apesar de todo esse carisma do rock and roll e da Guerra Fria se chamar Guerra Fria, na verdade, a guerra não era tão fria assim. A guerra era quente. A guerra diz que a guerra era fria porque não teve enfrentamentos direto entre Estados Unidos e União Soviética, né? Por isso que a guerra foi chamada de fria. Mas, na verdade, teve enfrentamentos indiretos entre países que apoiavam o bloco capitalista e países que apoiavam o bloco socialista, ou dentro de um país mesmo, né? Uma parte do país queria aderir ao socialismo, outra parte queria aderir ao capitalismo, e aí a União Soviética dava armas para um lado, os Estados Unidos davam armas para o outro lado. Foi assim que aconteceu com a Coreia. Até hoje existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, e essa separação aconteceu na década de 50, nesse mesmo período que a gente está estudando, em que a Coreia, que era uma só na época, se dividiu em duas, porque a Coreia do Norte aderiu ao socialismo e a Coreia do Sul ao capitalismo, e os Estados Unidos entrou nessa guerra, mandou soldados para lutar contra a Coreia do Norte, mas não conseguiu, então, fazer com que toda a Coreia se tornasse capitalista, e foi assim também na Guerra do Vietnã. O Vietnã era, antes da Segunda Guerra Mundial, a Indochina. Na verdade, a Indochina era o que é hoje o Vietnã, Laos, Camboja. Todos esses países faziam parte de uma colônia francesa. Com a Segunda Guerra Mundial, a França se enfraquece, né? O poder da França fica enfraquecido, e aí a população da região se torna independente da França, formando esses países diferentes, né? Só que acontece a mesma situação. Uma parte quer aderir ao bloco socialista, outra parte quer aderir ao bloco capitalista. Começa uma guerra civil,
né? Inicialmente, os Estados Unidos participam dessa guerra enviando apenas armas, mas em 1964, os Estados Unidos começam a enviar soldados, enviou um número gigantesco de soldados, um número enorme de soldados. Deixa eu ver se eu tenho um número aqui. Chegou... Eu não tenho o número aqui exato, mas foi cerca de uma década de guerra que os Estados Unidos ficou enviando soldados para o Vietnã, porque uma parte do Vietnã queria ser o Vietnã do Norte era do bloco socialista, o Vietnã do Sul era capitalista, mas dentro do Vietnã do Sul existia uma guerrilha que se chamava Frente de Libertação Nacional, que lutava para que o Vietnã deixasse de ser uma ditadura capitalista, porque era isso que o Vietnã do Sul era, uma ditadura capitalista, uma ditadura super violenta, apoiada pelos Estados Unidos. Essa guerrilha queria acabar com a ditadura e queria que o Vietnã do Sul aderisse ao Vietnã do Norte, virando um país socialista. Os Estados Unidos enviou muito soldado para essa guerra durante cerca de uma década, e foi uma guerra muito violenta. Cerca de 3 milhões de cidadãos do Vietnã morreram. Esses soldados da Frente de Libertação Nacional eram chamados pelos soldados estadunidenses de Vietcongues, né? Vietnamitas comunistas, eram os Vietcongues. Eles mesmos não se chamavam de Vietcongues, né? E os Estados Unidos utilizou não só bombas tradicionais, mas também armas químicas nessa guerra. Essa foto ficou muito famosa. Ela é uma foto do início da década de 70. Deixa eu conferir aqui, de 72. A foto é de 1972. E ela mostra crianças fugindo de uma aldeia que tinha sido atacada com arma química dos Estados Unidos. Essa arma química se chamava napalm. Napalm era uma espécie de gasolina espessa, gasolina em gel, que era atirada nas aldeias, seja de civis ou de soldados. E essa arma química derrubava as folhas das florestas. O Vietnã é um país que fica numa região tropical, tem florestas, e os guerrilheiros se escondiam nessas florestas, né? E essa arma química foi usada em grande quantidade pelos Estados Unidos contra a população vietnamita. Beleza, galera? Então a guerra era muito quente. E aí o rock and roll vai entrar também na luta contra a guerra, né? Por quê? Na década de 60, com a guerra do Vietnã, a população dos Estados Unidos não apoiava a guerra. A maior parte da população dos Estados Unidos não apoiava a guerra. Surgiu, inclusive, nos Estados Unidos um movimento que ficou muito famoso até hoje as pessoas sabem mais ou menos o que é o movimento hippie, né? O movimento hippie, então, eram pessoas que lutavam pela paz. Lutavam não, né? De fato, não lutavam, faziam manifestações pela paz, né? E eles tinham alguns lemas, como o lema paz e amor, né? Com os dedos indicador e médio erguidos. O lema faça amor, não faça guerra, era do movimento hippie, né? E o movimento hippie teve um auge do movimento hippie, que foi o festival de rock chamado Woodstock, ou melhor, o festival de rock numa localidade chamada Woodstock, onde tocaram grandes músicos da época, dentre eles o Jimi Hendrix, que está aqui nessa foto, né, que é outro músico negro, um dos maiores guitarristas da história do rock, tocou lá nesse festival. E esse festival tinha principalmente o lema da paz, né? O lema da paz. É interessante ouvir, por exemplo, a Janis Joplin, que é outra integrante desse movimento, associada ao movimento hippie, talvez a maior cantora do rock que já existiu na história.
ela gravou essa música chamada Mercedes-Benz, que ela tira um sarro do American Way of Life, né, em que a personagem da música fala: "Oh Lord, ó Senhor, me deu uma Mercedes-Benz, meus amigos andam de Porsche, ó Senhor, me deu uma TV em cores." Então ela está tirando um sarro do American Way of Life. Vou colocar aqui para vocês escutarem. Então, a Janis Joplin cantando Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord. É isso aí, galera. Essa é a Janis Joplin. Quem não conhece, procura conhecer, que é uma cantora maravilhosa. É dessa época os Rolling Stones, né? E é dessa época que são da Inglaterra, né? Os Stones. E também da Inglaterra veio aquela que se tornou a principal banda do rock, de uma parte do rock, né? De um aspecto do rock que ficou conhecido como Ye Ye Ye, que era um rock mais romântico, uma coisa assim, que eram os Beatles, né? Esse foi o grupo que todo mundo conhece, ficou famoso, inclusive surgiu um termo chamado Beatlemania, né? Para designar essa histeria do povo pelos Beatles, né? Vou colocar aqui um pouquinho para vocês. Lost your love. Well, I saw her yesterday. The truth she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. É interessante que os Beatles, essa música é uma música do início da carreira dos Beatles, em que eles faziam músicas mais românticas, mais inocentes, né? Inclusive, eles, nesse início da carreira, algumas pessoas que gostavam de rock and roll, mas dos Stones, por exemplo, falavam que essa música dos Beatles aí não tem nada a ver, essa coisa meio... Né, tiravam um sarro desse aspecto inocente da música deles, né? Mas é interessante que com a evolução da carreira deles, eles começam a politizar as letras das músicas, né? Principalmente fazendo músicas contra a guerra, né? Então, nessa mudança das letras das músicas dos Beatles, né? O John Lennon, que era um dos integrantes dos Beatles, ele acaba fazendo, inclusive, uma carreira solo, né? E nessa carreira solo, ele grava em 1971 uma das músicas que talvez seja a música mais conhecida dele, que é uma música contra a guerra, é uma música que fala para a gente imaginar um mundo sem violência, um mundo em paz, né? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Pois é, tá aí o John Lennon com essa música pedindo para a gente imaginar um mundo sem violência, um mundo em paz, um mundo sem países, né? Sem fronteiras.
no fim das contas, ironia da história, ele acabou assassinado, né? Ele acabou sendo vítima daquilo que ele condenava. É muito importante entender esse contexto, porque quando eu vou falar de Brasil para vocês, na próxima videoaula, vocês vão ver que essas músicas todas influenciaram no cenário musical brasileiro. Essa é uma época da cultura de massas. Aquilo que se escutava nos Estados Unidos chegava aqui rapidamente, não tão rápido quanto hoje, mas chegava aqui rapidamente. A influência dos Beatles foi muito grande. Quando a gente for falar de Tropicália, por exemplo, o movimento do qual Gilberto Gil, o Caetano Veloso e outros músicos muito importantes fizeram parte, né, e criaram. Tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. O exercício de vocês, como na videoaula anterior, é gravar um depoimento descrevendo os aprendizados que vocês obtiveram e as impressões que vocês tiveram com essa videoaula. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e se cuidem.